Então, vamos seguir, né? Nossa palestra, então, bate-papo, é sobre padrões de projeto de software. Vou lançar uma palavrinha aqui que eu acho bem recorrente na área da computação, MVC. Quem já ouviu falar de MVC aqui? A gente falando de MVC, a gente está falando de padrões de projeto de software. Então, como roteiro da apresentação, vou falar o porquê da padronização, né, de um software, ou padrões de projeto em si, porque não existe só padrões de projeto de software, né? Vocês vão ver que eles surgiram de um conceito anterior. Introdução a padrões de projeto de software, além de falar dessa evolução, né, até chegar em padrões de projeto de software, como selecionar um padrão de projeto de software, né, o passo a passo para nos guiar a utilizar qual o melhor padrão de projeto de software para determinado contexto X, Y, Z. Padrões diversos, porque não existe só um tipo de padrão, né? Não existe só o que a gente chama de um catálogo de padrões, né? A gente pode ter um catálogo para padrões de internet, padrões mobile, né, padrões de interface, padrões de projeto de software orientado a objeto, que vai ser o principal foco da nossa palestra, né, que é o próximo tópico ali, o padrões GOF, né, o padrão da gangue dos 4. Livro de cabeceira aí, eu vou apresentá-lo aqui ainda. E as conclusões, né, sobre esta área, ou pelo menos um incentivo a pesquisar mais, né. É uma área que com certeza não está concluída. Então vamos lá. Quando a gente fala de padrões de projeto de software, a gente está falando de a melhor maneira ou as melhores maneiras de pegar a orientação a objetos e se valer dos princípios da orientação a objeto da melhor maneira possível, né? Porque não adianta você conhecer o que é encapsulamento, polimorfismo, herança, interface, ou seja, aquela infinidade de conceitos, se vocês não souberem aplicar da melhor maneira possível, de maneira que possa se beneficiar desses conceitos. Então, a orientação a objetos por si só não garante que um sistema seja robusto, extensível, reutilizável. Profissionais experientes conseguem projetar bons sistemas, novatos não. Tá, tudo bem. Pode ter aquele adolescente de 14 anos cheio de espinha lá em frente ao computador que consegue hackear a senha do vizinho, né? E pode ter também um adolescente que cria um sistema incrível, né? Mas você pode perceber que esse adolescente que cria um sistema incrível, com certeza teve um estudo mais aprofundado para aquilo. Então, independente da idade, profissionais experientes conseguem desenvolver projetos robustos. Então, antes da gente falar de padrões de projeto de software, nós temos de falar o que antecede a isso, né? Como eu falei, padrões de projeto de software vem principalmente da melhor maneira de se utilizar conceitos da orientação ao objeto, que, por sua vez, para a gente entender melhor de orientação ao objeto, nós precisamos entender o que é um algoritmo, o que é melhores técnicas de programação, né? Até mesmo programação estruturada, né? Precisamos entender o que é um if, um else, para poder aplicar e chegar em padrões de projeto de software, onde, para se desenvolver padrões de uma melhor maneira, nós podemos sim desenvolver um sistema que não se valha de um padrão de projeto de software, né? Mas aí ele vai ser orientado a gambiarra, como se diz, não mais a orientação ao objeto. Então, se valendo desse conceito, nós conseguimos softwares mais robustos. No entanto, você utilizar padrões de projeto de software, isso não acontece magicamente. Para utilizá-lo, deve-se compreender os padrões de projeto que existem, né? Se um padrão XYZ se aplica ao meu contexto ou não. Então, padrões de projeto representam soluções comprovadas para problemas recorrentes em desenvolvimento de software. Ou seja, ao longo do tempo, problemas que surgem recorrentes, que percebe-se que esses problemas têm características em comum, estudiosos transformam as soluções desses problemas, que são soluções similares a esses problemas, padronizando-os, né? Aí surgindo, portanto, um padrão de projeto. Então, beleza. Como que surgiu essa ideia de padrão de projeto? Não necessariamente de padrão de projeto de software, né? O que antecedeu a isso. A ideia original, vocês veem que é bem recente, né? 1979, essa ideia de padrão de projeto surgiu na arquitetura, na verdade. Arquitetura mesmo, né? Lá relacionada à construção civil, né? Por esse pesquisador, Christopher Alexander, onde ele percebeu que os projetos deles, né? À medida que ele ia construindo, via-se que havia problemas similares nos projetos, onde ele percebeu que, utilizando a mesma solução para o problema XYZ, que são similares,
né, poderia-se chegar numa mesma solução, numa solução que atendesse a esses diferentes projetos. Então, desta forma, ele começou a documentar esses problemas recorrentes e essas soluções similares a esses problemas, criando, portanto, esse conceito de padronização, né? Então, segundo a definição dele, cada padrão descreve um problema que ocorre repetidas vezes em nosso ambiente e então descreve um núcleo da solução para aquele problema, de tal maneira que pode-se usar essa solução milhões de vezes sem nunca fazê-la da mesma forma duas vezes. Ou seja, né, para problemas que têm características em comum, pode-se adotar soluções similares, onde estas soluções elas são adaptadas a cada projeto. Não é simplesmente vocês pegarem a solução X e jogar naquele seu problema. Não, um padrão ele se adapta àquele determinado contexto. Vocês vão ver aí, por exemplo, que quando a gente fala de padrões de projeto de software, nós não estamos falando de framework, por exemplo. Calma que a gente chega lá, né? Então, essa é a definição do Christopher Alexander, né, para padrões de projeto no geral, né, não necessariamente padrões de projeto de software somente. Aí, pessoal, se valendo desse conceito, né, de padrões de projeto, esses 4 pesquisadores se reuniram e viram que problemas recorrentes em programação, né, em desenvolvimento de software, poderiam ser solucionados de uma maneira padronizada. Então, se valendo desse conceito de padrões de projeto, criou-se o conceito de padrões de projeto de software, originando no livro da Gangue dos Quadros, né, esse livro aqui, Design Patterns, né, ele é originalmente do inglês, né, mas esse aqui é traduzido. O original tem na biblioteca e vários livros traduzidos, né, como este daqui. Então, pessoal, esse livro aqui, ele na verdade ele documenta 23 padrões de projeto de software, dividido em 3 categorias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Então, ele já foi bastante atualizado, porque como eu falei, né, padrões de projeto de software não existe, não são engessados, né? Eles são atualizados, eles são complementados, eles evoluem, né? Assim como acompanhando a tecnologia que evolui constantemente. Por exemplo, nós podemos ter padrões de projeto especificamente de uma determinada linguagem, né, ou de uma determinada interface. Então ele é tão importante, né, que já foram produzidas mais de 500 cópias em mais de 13 línguas. Então, a definição de padrões de projeto de software, de acordo com esses 4 autores, representado aí pelo Eric Gama, descrição de uma solução para resolver um problema genérico de projeto em um contexto específico. Um padrão de projeto dá nome, abstrai e identifica os aspectos-chave de uma estrutura de projeto comum para torná-la reutilizável. Ou seja, né, de acordo com problemas recorrentes, cria-se soluções para esses problemas de modo a tornar o seu projeto reutilizável, né? E para isso, pessoal, para que possa se criar esses padrões de projeto, tem uma estrutura de acordo com este livro, né? Que você dar um nome para o padrão, né? Identificar problema, solução, como a gente vai ver. Tá, então, mas como a gente selecionar um padrão de maneira adequada para o seu projeto, né? Nós devemos entender como os padrões ajudam a resolver problemas em orientação ao objeto. Como eu falei, não basta a gente saber que existe o conceito de herança, polimorfismo, encapsulamento, mas nós devemos, de acordo com um determinado problema, saber utilizá-los, né? Por exemplo, como que a gente vai relacionar uma classe X e Y no meu projeto? Ou quem aí nunca, o pessoal dos períodos mais para frente, se deparou com um problema de conexão com o banco de dados, de que você abre uma conexão, depois abre outra, e seu projeto lá estourou a memória rapidinho, né? Até para isso tem um padrão que a gente pode utilizar para controlar a instanciação desse objeto responsável pela conexão com o banco de dados, né? Alguém sabe o nome desse padrão? Padrão Singleton. Então, revise as intenções de cada padrão. Como eu falei, aqui existem 23 padrões de projeto, né? Então, não é simplesmente, eu tenho um problema tal, vou utilizar o padrão tal. Para começar, como eu falei, para projetos robustos, né,
necessita-se de uma padronização. E quase que 100% de certeza que você não vai utilizar um padrão de projeto só no seu projeto, né? Você vai utilizar uma combinação destes padrões. Então, nós temos que saber para que serve cada padrão, ou seja, estudá-los, né? Estude como os padrões se interrelacionam, que foi o que eu acabei de falar, né? Mais de um padrão pode se relacionar, né? O próprio MVC é um emaranhado de padrões de projeto se comunicando juntos, ok? Estude a similaridade entre os padrões de mesmo propósito, né? Como eu falei, esses 23 padrões, eles estão categorizados em 3 categorias diferentes, que a gente vai ver: criação, estrutura e comportamento, né? Então, obviamente, os padrões de estrutura, eles têm pontos em comum, né, que a gente deve saber identificar qual que é o melhor a ser utilizado em determinado contexto. Conheça as principais causas de retrabalho, né? Uma coisa muito importante, galera. Vamos supor, eu estou desenvolvendo um programa lá na disciplina de estrutura de dados 1. Uma classe simples, né? Eu não preciso de um padrão de projeto para desenvolver essa classe, né? Aí é o que a gente chama até de antipadrão, que é você utilizar um padrão de maneira inadequada para resolver um determinado problema. Então, nós devemos conhecer o nosso projeto de maneira adequada para saber aplicar a melhor solução. Considere que você pode querer mudar em seu projeto no futuro, né? Então, de acordo com o meu projeto, eu devo selecionar o melhor padrão de maneira a dar melhor escalabilidade, né, permitir o reuso desse sistema. Então, o que padrões de projeto não são? Como eu falei, padrões de projeto não é um código mágico que vai resolver o seu problema de uma maneira instantânea, né? Então, eles não são soluções prontas que podem ser codificadas diretamente nas classes, né? Como, por exemplo, uma API, que a gente se vale dessa API para desenvolver um determinado projeto, ou um framework, né? Um framework, para quem não sabe, é como se fosse um esqueleto, né, que a gente utiliza para auxiliar no desenvolvimento da minha aplicação, né? Por exemplo, existe um framework para auxiliar a desenvolver um web service. A API a gente pode entender como se fossem as bibliotecas que a gente chama no nosso projeto. Mas padrões de projeto, pessoal, vocês vão ver que neste livro ele é um emaranhado de códigos também, códigos em C, mas que isso aqui são exemplos de aplicações desses padrões, né? Ou seja, para vocês se inspirarem para resolver os seus problemas, ok? Projetos para conceitos abrangentes e complexos. Uma aplicação no subsistema inteiro. Então, como eu falei, quase que 100% de certeza que no seu projeto você vai utilizar mais de um padrão de projeto de software, né? Você não vai pegar um simplesmente para resolver o seu problema. Então, não é à toa que existe 23 padrões de projeto de software, porque cada padrão se encaixa numa situação específica, né? Como usar um padrão, então? Vamos lá, numa receitinha de bolo. Leia o padrão toda uma vez, né? Ou seja, estudar mesmo, galera, né? Entender para que serve o padrão. Estude o código-fonte de exemplo. Como eu falei, existem códigos-fontes aqui, ó. Aqui tem diagramas de classe, né? Para a gente se nortear. Escolha nomes para os participantes do padrão dentro do seu contexto. Uma coisa muito importante, pessoal, que é identificar nas classes do seu projeto quais classes serão responsáveis por implementar um padrão X. Por exemplo, né? Qual classe do meu banco de dados vai ser responsável por fazer a conexão com o meu banco, né? Nesta classe que eu vou implementar o padrão Singleton, por exemplo. Defina as novas classes e modifique classes existentes que são afetadas. De acordo com o padrão que a gente for utilizar, necessita-se acrescentar ou retirar classes para se adequar àquele padrão. Vocês vão ver mais para frente aí, a gente tem um padrão que chama padrão Observer, né? Esse padrão Observer, a premissa dele é que exista um padrão que vai fornecer informações, uma classe que vai fornecer informações e outras classes que vão consumir essas informações, né? Então, qual classe que vai fornecer e qual classe que vai consumir? Defina nomes para as operações do padrão dentro do seu contexto, né? Uma coisa muito importante, pessoal, quais são os métodos das classes responsáveis por implementar características do padrão, né? Por exemplo,
Qual que é o método dentro da minha classe de conexão com o banco de dados que vai ser responsável por garantir a instanciação do objeto da minha classe de conexão apenas uma vez, né? Porque esse é o propósito, por exemplo, do singleton, né? Que é garantir que a instância daquele objeto aconteça apenas uma vez e depois a gente possa reutilizá-la, né? Isso garante o quê? Que, por exemplo, não estoure minha memória, a memória do computador, em um determinado tempo, né? Eu, por exemplo, quando não conhecia de padrão de projeto, a minha memória, que é isso, né? Ia caixa prego rapidinho. Implemente as operações, obviamente, né? De acordo, e misture tudo. Opa, não, isso aí, né? É porque eu misturei uma receita de bolo aí que eu estava olhando. Foi mal, gente. Pessoal, então, falando de maneira mais estruturada, como ler um padrão de projeto de software, isso que eu falo, pessoal, é norteado por esse livro, que é o livro de cabeceira, né? Mas vocês vão ver aí padrões de projeto web, mobile, que segue essa filosofia, mas pode ter uma adaptação aqui, uma adaptação ali, diferente deste livro, ok? Então, obviamente, o padrão tem que ter um nome que resuma aquilo que ele faz, né? Como eu falei, o padrão singleton, né? Singleton vem de singular, ou seja, único, né? Instanciação única do objeto, ok? Problema a ser resolvido, né? Como garantir que o meu objeto seja instanciado apenas uma vez. Isso seria um problema. Solução, né? Aí é a implementação da classe do padrão singleton. Consequências, aí seriam as vantagens e desvantagens de se utilizar aquele padrão em determinado contexto, né? Porque, como eu falei para vocês, dependendo da forma com que você utiliza um padrão de projeto, ou ele vai beneficiar o seu projeto, ou ele vai complicar ainda mais, né? Torna ele um antipadrão. Diferentes visões de padrões de projeto. Tá, eu fiz esse desenho muito bonito aqui, né? Para ilustrar o conceito de padrões de projeto de software, vamos imaginar então a Alice e essa flor aí indo no McDonald's, né? Vamos imaginar que a Alice não conhece padrões de projeto de software e a flor conhece, né? A Alice chega para a atendente e fala, ó, eu quero um lanche com mostarda, ketchup, sei lá, eu quero um sundae, eu quero batata frita, coisas, né? 1 milhão de coisas. Aí chega a flor e fala, não, eu quero um pão com CG, um branco e preto, um Jack Bane, um rádio, um barco-casa, um café normal e um hambúrguer grelhado. A atendente entende, numa boa, né, que ela quer aquele pedido. E ela precisou de pouquinhas falas para que a atendente entendesse e fizesse o pedido, né, e realizasse aquele pedido, né. Então, pessoal, trazendo isso para padrões de projeto de software, ambos os códigos, vamos entender assim, eles chegam no mesmo lugar, né, que é o lanche, né, o pedido no final das contas. Mas pensem aqui comigo que uma lista desse tamanho, a atendente pode se confundir. Vamos que nesse momento outra pessoa entra na frente, quer outra coisa, né, ela pode se confundir, né? Mas eu tendo uma padronização desse pedido, o risco dela se confundir diminui, né? Perceba o que eu falei, o risco dela se confundir, né? Porque um padrão de projeto, ele não vai resolver magicamente os seus problemas, mas visa atenuar ou tornar o seu projeto de uma maneira mais reutilizável ou até mesmo facilitar a manutenção do seu projeto. Pessoal, agora falando de padrões diversos, né? Como eu falei, não existe só padrões de projeto de software da gangue dos quatro, né? Mas é o que a gente vai se enfocar. Mas antes disso, como eu falei, padrões da gangue dos quatro é a referência clássica, né, que a gente vai ver alguns deles daqui a pouco. Mas novos problemas incitam a criação de novos padrões de projeto, obviamente, né? Então, se existe a tecnologia mobile, novos problemas vão surgir. Então, novos padrões devem surgir. Mas muitos utilizam ou são baseados nos padrões já descritos no catálogo. Então, muitos se inspiram nesses próprios padrões existentes, né, para criar novos. Então é importante conhecê-los porque se referem a domínios mais específicos, né? Então eu posso ter padrões de projeto genéricos ou de domínios específicos, né? Padrões de projeto, por exemplo, da tecnologia Java, né? Pessoal, então eu quis colocar o MVC aqui para vocês realmente ficarem familiarizados com o conceito, né? Porque
uma hora ou outra aí vocês que estão fazendo computação vão se esbarrar em MVC, né? Que é uma tecnologia bem recorrente aí, hoje em dia. Né? O MVC, olha, ele utiliza de padrões de projeto da HANX4, que é o Observer, que eu falei para vocês, Compósito, o padrão de estratégia, para definir uma divisão entre modelo, visão e controle. Né? Basicamente, esse padrão de projeto, ele divide a arquitetura do seu projeto em 3. Né? O modelo, a visão e o controle. A visão a gente pode entender como se fosse a interface mesmo. Né? Modelo é a parte da arquitetura que vai comunicar com a persistência de dados, né? Ou seja, com os dados do seu sistema. E o controle é o que faz o intermédio entre visão e modelo. Ok? E o DAO. Né? O DAO é um padrão de projeto para classes específicas de persistência de dados. Né? Quando se depararem com o MVC, com certeza vão falar de DAO também, porque ambos andam juntos aí. Ou seja, né, um padrão pode andar junto com outro padrão. Beleza, mas falando dos padrões da gangue dos 4 em si. Eles são subdivididos em 3 categorias, que é padrão de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais. Os padrões de criação, pessoal, eles lidam com a responsabilidade das classes em criar objetos. Por exemplo, o próprio padrão Singleton é um padrão de criação, porque o padrão Singleton, a premissa dele é que ele vai instanciar o objeto apenas uma única vez. Padrões estruturais, eles lidam com a arquitetura do sistema em si, né? Como que as classes se interrelacionam para formar o seu sistema. Né? A gente tem um padrão muito conhecido nos padrões estruturais, que é o padrão de fachada, o padrão façade ou facade, já ouviram falar? E os padrões comportamentais, que a premissa é como as classes se interrelacionam, né? Como elas trocam mensagens. Como, por exemplo, que a gente vai ver aqui, o Observer. Okay? Nós temos uma outra categorização para esses mesmos 23 padrões, que são os padrões de classes e os padrões de objetos. Né? Os padrões de classes, eles vão lidar com a estrutura estática do seu projeto. Como assim a estrutura estática do seu projeto? Nível de classe mesmo, né? Como as classes se interrelacionam. E os padrões de objeto a partir do momento que o seu sistema está se comunicando, ou seja, em funcionamento, né? Como que as classes se comunicam umas com as outras, ou melhor falando, os objetos dessas classes se comunicam. Então, a gente está falando aí de uma estrutura dinâmica, né, em tempo de execução. Então, pessoal, vendo esses 23 padrões, vocês vão se deparar com essa tabelinha aí. Então, são 23 padrões. No caso ali, vocês vão contar 24, porque o adapter ele tem um padrão de classe e um padrão de objeto, ok? E a gente vai ver, como a título de exemplificação, o padrão Factor Method, que é o padrão de fábrica, para a categoria de criação. No padrão, na subcategoria de estrutura, o fachada, né, o facade, e o comportamento, o Observer. Então, beleza, vamos lá no Observer. Pessoal, a premissa básica dele: como manter objetos atualizados quando algo importante ocorre. Ou seja, né, como eu vou comunicar, como eu vou estabelecer a comunicação das classes do meu projeto. Então, como eu já adiantei, nós vamos falar do padrão Observer. Né? Pessoal, um exemplo muito claro de um padrão de projeto Observer já aplicado num determinado contexto é uma planilha eletrônica. Né? Pessoal, seguinte, né? Nós não temos a planilha e, obviamente, o usuário vai entrar com dados nesta planilha. Né? E esses dados eles podem ser utilizados em funções do Calc, né? Em gráficos. Né? Ou seja, eu tenho uma fonte, né, de dados que é a minha planilha e os subsistemas dessa planilha eletrônica que se valem desses dados, desta fonte, né, que seriam os meus gráficos, as minhas funções. Né? Essa é a ideia de um Observer, né, onde nós temos o que a gente chama de sujeito, que seria essa fonte, a classe sujeito, e as classes Observers, ou seja, as classes que vão observar
a atualização ou a inserção dos dados nesta fonte, para se valer desses dados, né? Ou seja, né, a partir do momento que eu insiro um dado na planilha, o meu gráfico vai ser formado. Então, foi o que eu falei, né? Os objetos-chave, ou as classes-chave desse padrão é a classe sujeito, que é a minha classe fonte, o assunto, e o observer, né? Que seriam as classes que vão observar esses dados, ok? Então, como a gente poderia implementar esse padrão? Desta forma aqui, onde a gente simplesmente tem... Nós podemos entender essa classe dados como a minha classe de planilha, ok? A minha planilha lá que eu falo para vocês. Poderia simplesmente chamar os meus subsistemas, que é o gráfico de barras, gráfico de pizza, ou minhas funções, né? E se valer desses dados produzidos pela minha planilha. Pessoal, ali ficou errado, não seria planilha, seria as funções da planilha eletrônica, ok? Pessoal, desta forma? Não, ok? Pessoal, desta forma, o que aconteceria? Toda vez que chegasse um novo subsistema para consumir esses dados, eu deveria vir na minha classe dados, né? Adicionar esse novo subsistema, instanciar esse subsistema, né, para se valer desses dados, o que geraria o que a gente chama de autoacoplamento entre as classes. Okay? Então, essa não é a melhor forma de implementar esse padrão. Então, para isso, tem o observer, né, que ele, dentre os nomes conhecidos, temos esse bem recorrente aí, listener. Vocês já ouviram falar do listener no Java? Quem não já ouviu falar, por favor, consultem, que tem tudo a ver com essa questão do observer, né, que é um sujeito que vai produzir uma informação, onde vai ter outras classes que vão consumir essas informações, né? Então, a intenção é criar uma dependência um para muitos. Quem fez banco de dados, ó, essa questão de um para muitos aí, né? Ou seja, né, eu tenho uma classe que relaciona com muitas outras classes. Falando a nível de classe, eu coloquei aqui só para curiosidade. Como eu falei, nós temos, para implementar esse padrão, a classe sujeito e a classe observer, ok? Onde essa classe sujeito ela vai herdar a classe sujeito, né? Eu tenho a classe concreto, sujeito concreto, né? E minha classe de interface sujeito e a minha classe observer concreto que vai herdar de observer. Como eu falei, nós temos que identificar quais são as operações necessárias para implementar o padrão. Neste caso, as principais operações do padrão observer são essas três operações aqui, esses três métodos da classe, né? Sujeito, que é attach, detach, notify, que a gente pode entender como registrar observer, ou incluir observer, né? Deletar observer, e notificar observer, ok? E no observer, a operação update, né? Ou seja, atualizar, é a que vai receber a informação vinda do sujeito. Vamos imaginar, pessoal, só para ilustrar rapidinho aqui, que eu quero implementar um sistema de fofocas, né? Onde eu tenho um sujeito fofoqueiro e os observadores de uma rua, né? Ou seja, os vizinhos. Quem nunca implementou um observer aí na vida, né? Tá vendo? Falando a nível de classes, né, nesse projeto, e comparando com o nosso diagrama anterior, né? Eu teria um fulano, que seria o meu sujeito concreto, né? Que ele pode ser um fofoqueiro, ou seja, ele herda as características de um fofoqueiro, né? Que vai se comunicar com os vizinhos, né, que são os observadores. Esses vizinhos podem ser o Cicrano, o Beltrano, o Felipe, o Ivan, qualquer um, né? Os métodos de incluir o observador, excluir e notificar, aí eu posso adaptar ao meu contexto, como eu falei para vocês. Não é simplesmente jogar o padrão no meu sistema, né, mas eu devo adaptá-lo, né? Olha, eu identifiquei que o registrar observer seria fazer amizade, né, com o fofoqueiro, né? Vou registrar ele no meu círculo de amigos.
intrigar seria, né? Opa, vou desfazer a amizade, né? Brigar lá. E o fofocar seria o notificar, né? Bem intuitivo. Ó, vizinho, né? Para atualizar o vizinho, o que eu vou fazer? Cochichar com ele, né? Vou passar a informação para frente da fofoca. Como implementar esse padrão, então, a nível de classe, né? A nível de código? Como a questão lá da planilha, né? Eu coloquei a mesma situação aqui, né? Que seria na minha classe de fulano, né? No método fofocar, eu chamar os objetos da classe Beltrano, Cicrano, né? Para atualizar essas informações. Mas como eu falei, isso gera um autoacoplamento entre as classes, né? Aí, pessoal, para isso, então, implementando o padrão observe de maneira adequada, né, eu devo, então, criar uma interface fofoqueira com aqueles 3 métodos, né, fazer amizade, intrigar e fofocar. A implementação concreta de fofoqueiro, né, ou seja, o fulano que vai ser responsável por fofocar, eu tenho, né, os meus métodos fazer amizade, intrigar e fofocar, onde esses métodos eles vão lidar com uma lista de curiosos, né? Ou seja, os meus vizinhos, onde eu vou criar essa lista, né, no construtor de fulano, né? Para quem aí ainda não viu classe, toda classe tem o seu construtor, né? Então, no fazer amizade, eu recebo um vizinho e adiciono ele na minha lista de fofoqueiros, de vizinhos, né, de curiosos. O intrigar é para remover esses vizinhos, né, que não quer mais fazer parte da lista de fofoca. E o fofocar eu criei aqui um for each, né, ele vai percorrendo cada elemento da minha lista de vizinhos, ok? Né? Onde eu vou cochichar com cada elemento dessa lista, né, ou seja, atualizar a fofoca para ele. Lembrando, pessoal, que essa questão da fofoca, eu tenho um método para isso, que eu criei, que é o set fofoca, né, para receber a fofoca, beleza? Então, eu tenho também, né, o observer, né? Então, eu tenho a interface observer, né, que ele tem o método cochichar, que vai receber a fofoca. E eu tenho a implementação concreta desse observer, que eu chamei de vizinho, onde, né, aqui eu coloquei como exemplo o Beltrano, né, podia ser o Cicrano também, né, mas ele recebe no seu método construtor o fulano, fofoqueiro, né, para fazer amizade com ele, ou seja, para estabelecer um vínculo entre o sujeito e o observer, para que o observer possa passar a receber informações desse fofoqueiro. Pessoal, tudo certo até aí? Ok, então. Pessoal, e eu vou ter a classe que vai, obviamente, consumir esse padrão, né? Ou seja, vai utilizar do sistema que eu acabei de implementar, né? Que é esse sistema de fofoqueiro, né? Então, eu chamei esse sistema que vai utilizar desse sistema de fofoqueiro, ou seja, um sistema que se comunica com o outro, é um sistema de rua, né? A rua tem fofoqueiro. Então, beleza, né? Na rua eu vou ter esse fofoqueiro e as fofocas, né? Eu tenho aqui uma string e 4 string, né? Ou seja, 4 fofocas aqui. Não vou entrar muito em detalhes não, mas, né, eu tenho, então, o Beltrano e o Cicrano que vão receber o fulano, né, para estabelecer um vínculo de amizade com o fulano, né? E a partir do momento que o fulano recebe uma fofoca, ou seja, é setado uma fofoca para o fulano, vocês lembram que lá no fulano, no set fofoca, não tinha o notificar, que era o fofocar, né? A partir desse fofocar, eu vou atualizar os meus vizinhos da nova fofoca. Vamos agora para o padrão estrutural. Lembrando, o padrão estrutural, a premissa dele é organizar o meu projeto, vamos dizer assim, bem a grosso modo, né? Que é o padrão fachada. Não é à toa que eu coloquei, tá ilegível, mas aquilo é a fachada de uma casa, né? E é uma planta de uma casa. Porque a primeira coisa que uma pessoa chega na sua casa e vê é a fachada da casa, antes de entrar. E, obviamente, por trás daquela fachada nós temos todos os cômodos da casa, né? Toda a complexidade da casa, né? Mas se eu precisar utilizar aquela casa, ou seja, ir àquela casa, né? Basta eu gravar aquela fachada, né? Opa, não, então eu vi aquela
casa ali, eu sei que aquela casa é do fulano, né? A motivação para esse padrão fachada, né, é como lidar com um sistema que depende de um subsistema muito complexo. Ou seja, como um usuário ter acesso a um sistema, vamos supor que um sistema que tenha, sei lá, 100 classes. Imagina eu quero acessar tal funcionalidade do meu sistema. Quais as classes que eu vou utilizar? Como que elas se relacionam, né? Então, como eu enxergar isso de maneira mais organizada? Então, como limitar a dependência do cliente principal às classes do subsistema? Ou seja, ao invés de ser o usuário daquele subsistema, daquele sistema, ele que deve definir quais as classes que deve utilizar, né, como se relacionar com aquelas classes do meu sistema, na verdade, a gente tem um padrão fachada que vai organizar essa comunicação. O padrão fachada faz isso. Facade, a gente vê dessas diferentes formas aí sendo faladas, né? Então, um exemplo aí. Isso aqui é um projeto, um diagrama de classe de um home feeder, né? Home feeder é tipo um cinema em casa, né? Vamos dizer assim. Então, tá um pouco ilegível, mas nós temos ali classe CD player, amplificador, turner, projetor, DVD player, até a classe de pipoca tem, né? Ou seja, as classes necessárias para a gente ter esse cinema em casa, esse home feeder, né? Então, como que elas se relacionam, né? Por exemplo, o CD player se relaciona com o amplificador, né? Para aumentar, baixar o volume, né, do CD player. Vocês veem que a classe de fazer pipoca não relaciona diretamente com ninguém, mas ela existe no meu sistema. O projetor relaciona-se com o DVD e assim vai, né? Então, ou seja, a gente tem vários relacionamentos nesse sistema. Tudo bem que esse sistema aqui, home feeder, ele é simples, né? Não é tão complexo, mas imagine um sistema com 100 classes, né? Que não é difícil de acontecer, né? Então, pessoal, como que eu executaria esse sistema? Como eu o utilizaria, né? Para eu poder utilizar, para eu usufruir desse home feeder, né? Eu teria que primeiro preparar a pipoca antes de ligar o filme, né? E, obviamente, né, para eu poder preparar essa pipoca, eu teria que ter um objeto da classe pipoca chamado método ligar a pipoqueira, né? Aí fazer a pipoca, beleza? Aí para preparar o ambiente, diminuir as luzes, né? Então chamar um objeto relacionado às luzes, né, do ambiente, baixar a tela, ligar o projetor, ou seja, essa infinidade de objetos eu teria que instanciar no meu sistema cliente, ou seja, o sistema que vai utilizar desse home feeder, né, para que eu possa assistir o filme, né? Então, uma hipótese de implementação, eu criei essa classe Home Feeder Test Drive, né? Ou seja, é a classe que vai consumir esse meu sistema Home Feeder, né? Quando eu falo sistema cliente, é o sistema que vai utilizar desse sistema que eu estou tentando implementar um padrão de projeto, ok? Então, como eu falei, né, para eu executar, para eu utilizar esse Home Feeder, eu teria que instanciar, ali não está mostrando a instanciação e cortar o código, mas obviamente eu teria que instanciar objetos de todas aquelas classes e executar os métodos daquelas classes, né? Por exemplo, ligar a pipoqueira, né, através do método on, ligar o projetor, ali, projetor.on e assim sucessivamente, né? Mas percebam que o próprio usuário do sistema ele tem que tomar cuidado com qual objeto que eu estou instanciando, né? Qual método que eu vou utilizar, né? Para eu esquecer um dos métodos ali, é muito fácil esquecer, né? Porque pensem que ali tinha umas 6 classes, olha o tanto de código que isso já gerou, né? Então, olha, essa solução aumenta o acoplamento entre as classes, né? Ou seja, a dependência de instanciação de objeto de uma classe na outra classe, né? Como que a gente vai evitar isso, né? Esse autoacoplamento entre as classes? Através do princípio do conhecimento mínimo, né? Que os padrões de projeto eles se baseiam em vários princípios norteados pela orientação ao objeto. Ou seja, interaja apenas com seus amigos mais próximos, né? Ou seja, interagir com o mínimo de classe possível para eu
ter aquilo que eu quero do sistema. Então, no princípio, eu evito o projeto de classes acopladas a um grande número de outras classes, que foi o que eu já falei, né? Essa alta dependência. Aqui esse texto é só falando o que eu já falei, né? Então nós temos várias classes no meu sistema do home feeder, né? Comunicando entre si, trocando mensagens entre si. Então, como eu me valer desse sistema, relacionando com as classes desse sistema de uma maneira menos desacoplada, ok? Porque eu utilizar o sistema dessa forma, eu teria que ter o cuidado. Eu vou, então, primeiro, ligar minha pipoqueira, então eu vou relacionar, vou instanciar um objeto da classe pipoqueira, né? Depois eu tenho que abaixar as luzes, então eu vou pegar a classe que controla as luzes e assim sucessivamente, né? Ok, então pessoal, a solução para isso, né, evitar esse autoacoplamento ou evitar que eu precise interagir com várias classes ao mesmo tempo, né, eu crio uma fachada, né, ou seja, uma classe que vai fazer a comunicação entre o usuário que vai usar o meu sistema. Vamos entender que ali em cima do home feeder tem o sistema usuário, ok? O sistema cliente. E essa classe vai orquestrar, é aí que surge o termo orquestrar que eu falei, né, anteriormente. Ele vai orquestrar quais as classes do meu sistema home feeder vão ser acessadas de acordo com o que o usuário vai precisando, né? De que forma? Obviamente, eu vou instanciar os objetos de todas as classes do meu subsistema do construtor, do home feeder, né? E esses subsistemas, eles vão ser subdivididos nos métodos da minha classe home feeder, né? Por exemplo, nós temos um método ali, assistir filme, finalizar filme, tocar CD, finalizar CD, ou seja, daí, pelos próprios nomes dos métodos, a gente vê que os objetos desse subsistema, eles são subdivididos entre esses diferentes métodos, né? Então, quando eu for, sei lá, executar o CD, né? Então, eu não vou ter, por exemplo, um objeto da classe pipoca dentro deste método, né? Eu não vou utilizar nenhum método da minha classe pipoca, né? Então, ou seja, eu estou organizando o acesso a esse meu subsistema, ok? Aquela minha classe home feeder fachada, né? Falando de a nível de código, né? Seria essa minha classe home feeder aí, facade, onde então eu tenho um construtor que eu vou instanciar todos os objetos dessa classe e os outros métodos que vão subdividir o acesso ao meu sistema, ok? Pessoal, uma coisa importante é que, mas e se o usuário precisasse se comunicar diretamente com uma classe específica? Sem problema algum, ok? Não tem problema nenhum, obviamente, o cliente também instanciar um objeto de uma classe X, Y ou Z. Mas esta classe aí, facade, ela organiza, né? Mas não impede de se utilizar uma classe do meu subsistema separadamente. Então, o padrão facade oferece uma interface única para um conjunto de interfaces de um subsistema e define uma interface de um nível mais elevado que torna o subsistema mais fácil de usar. Ou seja, então ele vai organizar o meu sistema maior, um sistema mais complexo, né? Então, conhecido como fachada, né? E tem exatamente a intenção de criar um acesso único, né, para todas as classes do meu sistema. Então, esse seria o diagrama de classes, né? Um padrão fachada. Então, eu tenho a minha classe fachada que tem acesso às classes, às classes do meu sistema, ou seja, dos meus subsistemas ali. Então, aqui eu coloquei só mais um outro exemplo, para ficar bem claro, né? Vamos imaginar uma situação da nossa mãe, por exemplo, ou do nosso pai, sei lá, né? Uma mãe mil e uma utilidades na nossa casa, não é? Estou falando mentira? Né? Então, como a gente ajudaria uma classe mãe a
organizar o subsistema da família inteira. Utilizando essa ideia da fachada, a classe mãe minha, ela seria exatamente a minha classe facade, a minha classe fachada, que tem acesso a todas as utilidades, né, ou a todas as funções que uma mãe exerce dentro de uma família, né? Por exemplo, uma mãe pode ser administradora, cozinheira, motorista, babá, doméstica, né, sei lá, conselheira, né? A mãe, ela pode ter várias atribuições, né, dentro da sua casa, né? Que realmente, infelizmente, a gente sobrecarrega a mãe, né? Mas vamos supor essas atribuições que ela pode ser, né? Administradora, babá, como eu falei anteriormente, né? Então, se eu precisasse utilizar alguma atribuição da mãe, o que eu poderia fazer? Como eu poderia implementar isso? Né? Aqui a gente está ainda não utilizando o padrão, né? Então, sei lá. Então, eu estou lá no meu sistema cliente, né? Minha classe principal. Então, obviamente, eu vou instanciar todos os objetos dessas atribuições da mãe, né? Cozinheira, doméstica e tal. E, beleza. Chamar mãe, cozinha aí. Então, olha, cozinheira, ponto cozinhar, né? Mãe, faxina aí. Né? Então, doméstica, ponto fazer faxina. Mãe, faz isso, faz aquilo. Ou seja, então cada fala de um filho seria a chamada de um método de uma dessas atribuições, de um desses objetos dessas classes, né? Ok? Só que, claro, isso aqui é um exemplo muito simples, né? Sei lá, com 7 ou 8 atribuições aí, mas voltando naquela técnica. Imagina um sistema com 100 classes, né? Como a gente organizar isso no nosso... Como que a gente implementaria isso, né? Sei lá, a gente tem um pacote ali, onde nós temos as atribuições da mãe, né? Administradora, babá, conselheira. E a classe fachada, né? Aqui eu chamei só de mãe, mas podia ser facei de mãe também, para ficar mais sugestivo. Chamei ela de mãe. No construtor dessa classe, eu instanciaria todos os objetos do meu sistema, né? Mãe. Além, obviamente, do meu método construtor, eu vou ter os métodos que vai subdividir essas tarefas da mãe, né? Aqui vai ficar bem claro essa questão de subdivisão das tarefas, né? Uma mãe, ela pode cuidar da família no geral, ou pode cuidar dos filhos especificamente, né? Por exemplo, a mãe, ela vai servir de babá do filho, mas ela não vai servir, sei lá, de babá do marido. Há controvérsias, né? Mas normalmente não, né? Então, vocês percebam ali que no cuidar do filho, eu chamo o método dar colo de babá e no cuidar da família não tem esse método, né? No entanto, tem objetos que se repetem, né? Por exemplo, o doméstico ali, ela lava a roupa tanto do marido quanto dos filhos, né? Então, pode se repetir, obviamente, né? A utilização dos objetos das classes do meu subsistema em diferentes métodos. Então, aqui simplesmente eu estou organizando estas tarefas, né? De modo que, quando a mãe for cuidar do filho, ela não vai chamar o método resolver conflito, por exemplo, ok? Então, olha, o tanto que o código fica mais limpo, né? O meu mesmo sistema cliente, né, na minha classe principal, eu simplesmente instancio a minha classe fachada mãe, né? E beleza, eu quero a ideia de cuidar da família, né, os objetos que traduzem essa ideia, eu simplesmente vou chamar o método cuidar da família de mãe. Olha lá, o que tinha lá umas 10, 15 linhas de código, transformou em umas 6 linhas, né, que fazem a mesma coisa. Ou seja, né, eu organizei, tornei o código mais limpo, né, menos acoplado. Além do padrão fachada, tem outros padrões, obviamente, né? Um deles muito interessante é o adapter, né? Que ele faz que antigos, né, vamos dizer assim, desatualizados, possam se comunicar com APIs novas, né, ou códigos novos, através de uma classe intermediária que a gente chama de adapter. Okay?
Agora, nós vamos falar do padrão de criação, né, da categoria criação, que é o padrão método de fábrica. Por isso da figurinha aí de uma fábrica, né? Então, a motivação. Como os objetos são criados no meu sistema de maneira que o meu sistema seja mais limpo, né, seja mais organizado, tem um princípio, né, que é separar o que varia do que não varia. Daí, por si só, já é uma padronização, né? Vamos pensar numa franquia de pizzaria, que é inclusive até o exemplo aqui. Para a gente fazer uma pizza, né, segue um processo padrão, né, que é fazer a massa, fazer o molho, colocar o recheio, cortar e empacotar. Não é basicamente tem o assar também, obviamente, né? Basicamente são esses 6 passos aí, né? Então, independente da pizza que eu for fazer, vai seguir esse padrão, né? A não ser, claro, que assim, pode variar o formato da pizza, o corte, mas não deixa de saber, vai cortar e vai fazer a massa de qualquer jeito. Beleza, mas pensando na ideia de franquia, né, vamos supor que eu estou criando uma pizzaria aqui em Ouro Preto e eu quero expandir essa ideia, né, criar uma franquia lá na minha cidade, lá em Arcos. E aqui, o clima de Arcos é muito mais quente do que aqui de Ouro Preto. Então, obviamente, eu posso ter pizzas mais condizentes com o clima daqui, né, e pizzas mais condizentes com o clima lá de Arcos. Ou seja, vai variar, né? Só que cada franquia vai implementar os sabores condizentes àquela franquia. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Que segue-se o princípio na orientação objeto de permitir uma classe definir a instanciação para subclasses, né? Ou seja, né, a criação dos objetos, apesar de ela definir a padronização da minha pizza, né, eu vou delegar essa instanciação para subclasses, que vai herdar, obviamente, características dessa minha classe, né, que implementa a ideia da fábrica. Então, para isso eu preciso identificar as partes que variam e separar do que continua igual, né, que é a mesma questão da ideia das pizzas, né? Tem um processo padrão de fabricação, né, de produzir essa pizza, mas pode ter pizzas de sabores diferentes. Na verdade, esse exemplo não fui eu que criei, foi o exemplo de do livro esqueci o nome, do Use Cabeça, né? Que eu falei que tem vários exemplos bem didáticos, né? Para vocês poderem consultar. Pessoal, então, como eu poderia criar essa ideia de franquia da minha pizzaria? Então, olha, quando eu for instanciar a minha pizza, tá vendo que, na verdade, eu não estou instanciando diretamente na minha classe Pizza Store, mas eu estou delegando a instanciação, né? A gente não vai precisar reinventar uma coisa do zero, mas simplesmente pegar a ideia do colega e adaptar a minha ideia, né? Isso é a ideia de um padrão. Então vamos criar o padrão Tech-Talk. Ajudam a resolver os principais problemas dos iniciantes. Olha, eu complemento essa frase que não necessariamente o iniciante vai lá, pega o padrão e vai entender, né, logo de cara. Como eu falei, eu bato na tecla que você precisa ter um bom domínio de orientação ao objeto para depois partir para padrões de projeto. Permitem que façamos bons projetos mais rapidamente, né? Como eu falei, para que ficar reinventando a roda, né? Se você já tem uma coisa que padroniza aquilo que você quer, basta, entre aspas, que também é um trabalho árduo, você ter a intuição e saber daqueles 23 padrões qual se encaixa melhor ao seu. Jargão facilita a comunicação, obviamente, eu padronizar nomenclaturas, isso vai facilitar, né, a minha codificação, resultando em softwares de melhor qualidade, aproveitando das melhores práticas em orientação ao objeto, onde nós vamos ter soluções bem testadas e documentadas, né? A prova disso é o livro lá que eu mostrei. Bom, é isso.